começar, tá? Vou começar a gravar de novo, tá gravando. Boa noite, Monique, boa noite quem tá entrando. Grande Tech, quem que é Grande Tech? Ah, tudo jóia, amigo? Sumiu, rapaz? Ah, tudo jóia, né? Bacana. Tá, a apresentação vou dar início então, aqui ela, para a gente começar essa nossa disciplina do marketing político, tá? Primeiramente, é bom a gente fazer um alerta, é prudente, é educado fazer um pequeno alerta antes de começar isso. O marketing político é por si só uma disciplina que traz assuntos polêmicos, pois se trata de um ambiente hostil que envolve uma competitividade nem sempre sadia, tá? Então tem chute no olho, facada, tiro, porrada e bomba. Posições ideológicas não são questionadas, apenas usadas como exemplo no decorrer dos desdobramentos dos conteúdos. Cada um tem um livre discernimento sobre os exemplos utilizados na disciplina. Por que eu digo isso? Porque nós vamos falar do Lula, nós vamos falar do Bolsonaro, nós vamos falar do Trump, nós vamos falar do Fernando Collor, sabe, e etc e tal. E isso não tem um viés ideológico. Eu não estou aqui para converter ninguém a ser esquerda, direita, bolsomínio, petralha, o cambal. Não tenho nenhuma intenção com isso. Embora no decorrer dos assuntos a gente venha levantar várias polêmicas que trazem a questão do marketing político que foi usado, do que vem sendo feito, tal. Então, algum posicionamento, alguma crítica, alguma coisa pode vir a surgir, mas não tem nenhum viés ideológico. Isso é bom ficar claro, para depois, tipo, a gente não escutar, falar, pô, o professor tá me querendo que eu vote, não tem nada disso, eu sou chapa branca, não tem nada a ver, sabe, eu nem concordo, nem discordo com o que tá rolando, com o que não tá, a minha intenção aqui é trazer o conteúdo, e para isso vai ter algumas polêmicas que a gente inevitavelmente vai entrar. Uma vez que aqui no primeiro parágrafo tem que o marketing político é um ambiente muito hostil, ou seja, nem sempre trata com a coisa numa forma ética, com a coisa de uma forma assim, dentro da legalidade, né? Então vai ter coisa que a gente vai abrir aqui que pode chocar, pode ser confrontador com ideologias e tal. Como já dizem, política e religião não se discute, mas aqui nós vamos botar na mesa a política e nós vamos discutir, ok? Sobre a ementa, nós vamos trabalhar aspectos conceituais sobre comunicação política e eleitoral, o marketing político e o marketing eleitoral. Então, nós vamos falar sobre as semelhanças e diferenças entre um e outro, porque existe o marketing político e o marketing eleitoral. De antemão, eu já coloco que nós vamos ter a aula sobre isso, né, claro, mas são terminologias que são usadas numa forma muito, assim, às vezes errada, né, porque a pessoa fala marketing político, englobando tudo numa área só. Na verdade, existe o marketing político e o marketing eleitoral. Na disciplina marketing político, nós vamos tratar sobre tudo, mas é bom ficar claro saber que o marketing político é o marketing governamental, ou seja, é o marketing de um candidato que já está no pleito, trabalhando a sua imagem, divulgando as suas ações. Isso é marketing político, né? Ele dura enquanto o candidato tiver naquele cargo. Então, por exemplo, um deputado, né, ele vai estar lá na sua... Deixa eu colocar alguém para dentro aqui. Ele vai estar lá no seu pleito, né, e ele trabalha a imagem desse pleito, ele trabalha a imagem dele
enquanto candidato, enquanto trabalho, o que ele está desenvolvendo dentro das ações de marketing político. O marketing eleitoral, por sua vez, ele tem um prazo definido, né? E o foco dele é o cara se eleger. Então, ele dura enquanto a campanha rolar, enquanto a campanha eleitoral rolar, né? Então, a primeira diferença, a primeira contextualização que a gente traz é basicamente essa, certo? Boa noite, quem está entrando, já começamos aqui, vamos desenrolando. Nós vamos trabalhar a construção da imagem, tanto do partido quanto do candidato, o que se faz para construir uma imagem, como trabalhar o marketing, tanto do partido, da ideologia, né, e do candidato. O desafio de se comunicar ideias, porque o marketing político e o marketing eleitoral, em suma, ele vende uma coisa subjetiva. Ele vende um candidato, mas mais especificamente ele vende uma ideologia, ele vende ideias. Então existe aí um conglomerado, um conjunto de ações que envolvem persuasão. Então nós vamos trabalhar um pouco com isso para a gente entender quais são as ferramentas e como se desdobra isso para trabalhar o marketing político, né? Estratégias e elementos de comunicação. Nós vamos ver como que é o panorama desse trabalho de marketing político, né? Como se assenta nesse campo do marketing os 4 P's, né? Porque a gente pode pensar, produto, praça, preço, né? Como que isso tem a ver dentro do marketing político? Porque a gente até então trabalhou a questão de produto, então era mais fácil referenciar o preço, a praça, as questões voltadas ao produto. Como que nós vamos trabalhar esses P's voltados a uma pessoa, a imagem, né? A persuasão de ideias, o que é o produto, o que é o preço, né? O que a pessoa paga, tal, nesse trabalho do marketing político. Nós vamos trabalhar também a questão do planejamento de uma campanha, né? Como que se dá o desdobramento, quais são as etapas, o que se faz, né? Que tem pesquisa, como que se analisa pesquisa, tem a ideia de pesquisa quantitativa, qualitativa, para que serve cada uma delas, o que envolve todas essas questões, né? Os veículos e as estratégias de comunicação, como trabalhar a questão dos veículos e as estratégias, principalmente hoje em dia, onde a gente trabalha aí numa mídia voltada no campo digital, né? Então, muito do marketing político de alguns anos atrás, ele se desdobrou de uma forma muito diferente, ele já se ressignificou, então hoje em dia a gente trabalha muito mais a questão digital, né, do marketing nas redes sociais, então nós vamos ver como que isso tem o desdobramento disso no campo do marketing político, né, para a gente saber como trabalhar essas questões, né? E por fim, né, nós vamos trabalhar também análises de casos, né? E isso vai se dar ao decorrer, não vai ser lá no finalzinho, né, que nós vamos ver análise de casos. Por exemplo, toda aula a gente pode sugerir um exemplo de como que foi na campanha do Barack Obama, do Trump e de outros atores pelo mundo afora, principalmente no Brasil, no nosso cenário local, né? Então, basicamente esse vai ser a pegada da nossa ementa, tá? Para os que entraram aqui agora, eu saliento a importância da gente voltar nessa tela aqui, tá? Que é muito importante, porque trata-se de um viés ideológico. Então, a minha primeira tela, né, começou agora há pouco, é importante trazer isso de volta para vocês ficarem cientes. O nosso marketing, a nossa disciplina, ela por si só é uma disciplina que traz assuntos polêmicos, pois trata de um ambiente hostil que envolve uma competitividade nem sempre sadia. Então, eu exemplifiquei que tem tiro, porrada e bomba e facada aqui no Brasil, né? Então, posições ideológicas não são questionadas, apenas usadas como exemplos no decorrer dos desdobramentos dos conteúdos. Cada um tem um livre discernimento sobre os exemplos utilizados na disciplina.
Por que eu digo isso? Porque no campo educacional é muito delicado a gente falar de política, porque neguinho vai ficar a aula gravada, neguinho pode usar a fala da gente e falar assim, olha, o professor está querendo que eu voto no fulano, na esquerda, na direita, no Petralha, no Cambal. Então eu estou querendo já dizer que é um alerta já na primeira aula de que nós vamos visitar todos os exemplos, a gente não vai ter papas na língua para meter o pau, para falar de candidato. Então, se você é parente do Siqueira ou do Nunqueira, você vai ter que escutar o exemplo que a gente vai dar para o desenrolar da disciplina, né? Nenhum viés ideológico vai ser questionado, né? Então, quando a gente fala, eu exemplifiquei também que tem aquela ideia de que religião e política não se discute, não se põe na mesa. Aqui nós vamos discutir, nós vamos falar, e nós vamos falar com o viés acadêmico. Então, vão ser trazidas questões polêmicas, nós vamos falar sobre um monte de coisa que pode chocar ou pode transparecer para alguns viés ideológico, mas não é essa a intenção, não tenho ideologia nenhuma, vocês votem quem vocês quiserem, aqui nós só vamos discutir o viés da disciplina, ok? Daí eu estava aqui na segunda tela, falando o que nós vamos ter na nossa ementa, que já discorri aqui sobre isso. Nessa terceira tela, eu trago aqui o cronograma das nossas aulas, tá? Então, começando hoje com a apresentação da metodologia, o plano de ensino, e um breve históricozinho, né, um pontapé inicial sobre o que é o marketing político, e daí nós vamos dar continuidade. No dia 12, mais conhecido como amanhã, nós vamos falar os aspectos conceituais sobre comunicação política e eleitoral. Então, eu vou trazer essas contextualizações sobre o marketing político eleitoral. Amanhã, nós temos aqui, pelo número de aulas, nós temos que ter 4 aulas que são atividades para cumprir uma carga horária, tá? Isso aí é um viés normativo que a gente tem que cumprir. Então, nem sempre a gente é uma coisa, como eu posso dizer, é uma coisa pro formis, ou é uma regra que a gente tem que fazer da faculdade, que é meio que, tipo assim, para colocar, para compor lá no portal, né? São normatividades que a gente tem que cumprir. Então, nem sempre eu posso passar uma atividade ou não, mas aqui vocês já sabem que dia 12 teríamos, né, teoricamente, que ter essa atividade. No dia 13, nós teremos a aula sobre marketing político e marketing eleitoral. No comecinho aqui eu já dei um ping do que seria isso. São diferentes, né, e eu explico nessa aula as semelhanças e as diferenças entre um e outro. Na quinta aula, que no dia 14/5, nós teremos a aula sobre os 4 P's do marketing político, e também nós teremos os P's do marketing, que é o mix do marketing, mas agora, tipo, dentro da questão do marketing político. Na sexta aula, que vai ser na nossa sexta-feira, nós vamos falar sobre pesquisas qualitativas e quantitativas, e daí entra mais uma dessa aula para agregar na carga horária, mais uma atividade, tá, na sexta-feira, né, que nós somos livres para aplicá-la ou não, mas de qualquer forma, tipo, é uma normativa que a gente resgate isso e coloque no portal como se ela fosse dada ou não dada, nós somos livres para colocar, mas temos que seguir essa normativa deles, mas nem não quer dizer que seja engessado. Nós somos livres para fazer o nosso currículo aqui, uma vez que o importante para o conteúdo geral, né, para o sucesso da disciplina, é passar todo o conteúdo. Na oitava aula, nós vamos falar sobre marketing eleitoral, e aí daí nós já entramos em campanha política, porque marketing eleitoral é campanha, né? Na aula 9, nós vamos ter a construção da imagem do partido e do candidato. Então, como que se constrói a imagem de alguém, como que se constrói uma imagem de um partido. Na aula 10, que vai ser dada na quarta-feira, dia 20,
E aí nota, dia 20 é feriado, mas como nós estamos num processo de quarentena, quartelado em casa, tal, nós não consideraremos isso como feriado, uma vez que está todo mundo em casa, então nós vamos aplicar a nossa aula para termos para conseguir seguir o cronograma. Então, nós vamos falar sobre comunicação e persuasão, tá? Na 11ª aula, na quinta-feira, dia 21, nós vamos ter uma revisão para a prova. No dia 22, nós vamos ter uma atividade e a prova. Não significa que são duas coisas separadas, mas é porque eu tenho que colocar a pontuação aqui, como eu já expliquei, para constar no sistema, no site, nas normativas, né, das regras que regem tudo. Então, eu posso compor essas pontuações dentro da prova e aplicar apenas a prova, né? Então, no dia 22, que é na sexta-feira, nós teremos a nossa prova, que é da segunda semana, certo? No dia 25, que é a nossa terceira semana, aqui ficou errado que está 4, mas é a terceira semana, nós vamos ter uma aula sobre o candidato, e aí nós vamos tratar especificamente sobre questões ligadas a como formatar um candidato, o que fazer para aquele cara virar um candidato, o que precisa, o que não precisa, né? Como moldar um candidato. Na 15ª aula, que é o dia 26/5, nós vamos falar sobre o eleitor, sobre especificamente o eleitorado. Como que nós vamos chegar nele, quem é ele, e aspectos e meandres do eleitor. Na quarta-feira, na nossa 16ª aula, no dia 27, nós vamos falar sobre o desafio de comunicar ideias. Como comunicar ideologia nesses parâmetros, tanto do candidato para o eleitor, por meio das ferramentas de comunicação. Na quinta-feira, na nossa 17ª aula, no dia 28, nós vamos falar sobre estratégias de comunicação. E daí, não tem essa atividade, aqui está errado no coisa, né? O que tem no site lá já está sem isso. A nossa quarta atividade é no dia 29, onde nós vamos ter a aula do marketing político na era digital. E essa aula é muito importante, porque hoje em dia nós estamos vivendo num mundo, numa era digital, onde todas as ferramentas e todas as campanhas atuais têm se decidido no âmbito digital. Então, nós vamos entender como trabalhar o marketing dessa forma, né? Nós vamos pensar vários conteúdos que a gente já aprendeu sobre marketing digital, mas agora aplicados à política. E, por último, nós vamos ter no dia 1º, né, do 6, uma revisão geral, e a nossa prova 2, na terça-feira, dia 2/6, uma provinha final, com o exame marcado para os que não se alcançarem a média, né, que eu acho que ninguém vai chegar nesse ponto, no dia 5/6. Não significa que isso daqui é engessado, né? Nós vamos trabalhar é como se fosse o que eu sempre digo, é uma estratégia que na parte operacional disso pode haver alguma mudança, alguma adequação, a gente pode readequar isso daqui no andamento sem problema, mas primeiro nós temos um plano. Então, o nosso foco é seguir o plano, né? Então, a nossa meta é chegar no dia 2, acabar a disciplina, passar todo mundo, bacana. Porém, disso daqui, podem ocorrer algumas adequações que a gente vai comunicando e vai se mantendo informado, todo mundo, sobre o andamento de como vai rolar, ok? Primeiramente, o que é marketing político? O marketing político é um conjunto de ações voltadas à construção de uma imagem positiva em torno de um projeto, organização ou agente público, tá? Então, marketing político é isso. São ações voltadas à construção de uma imagem positiva. Essa imagem positiva do quê? De um projeto, de uma organização ou de um agente público,
que no caso a gente traduz como um candidato, né? Trata-se de uma estratégia cujo foco é conquistar a simpatia e apoio popular, referendando ações ou contribuindo para posicionar determinado candidato à frente dos demais em um processo eleitoral. Então, quando a gente fala em marketing político, a gente trabalha para ter a empatia desse político, a simpatia dele, a popularidade dele, manter a sua popularidade dele, né, trabalhando com as ações, né, que ele vem fazendo, com o que ele faz, e colocar isso ao conhecimento público, né, contribuindo para posicioná-lo de uma forma positiva. No caso de uma campanha eleitoral, a gente faz esse mesmo trabalho com foco em uma determinada coisa, a meta é uma só, né, fazer o cara se eleger, né. Em alguns casos, ainda, existem outras possibilidades. Por exemplo, um candidato pode enfrentar um pleito ou se candidatar a algum cargo apenas para se tornar conhecido, para que ele venha a ser eleito num outro pleito à frente. Ou seja, se eu quero ser um vereador em 2026, né? Então, eu já entro em 2024, eu já entro na eleição agora, mesmo sabendo que eu não tenho chance para entrar, mesmo sabendo que eu não tenho cacife, dinheiro, popularidade, eu entro nesse pleito agora, porque meu foco não é ser candidato, meu foco não é ser eleito, meu foco é ser conhecido. Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil, precisa ter muito dinheiro, e às vezes o cara não tem tudo isso, e ele entra numa candidatura para ele se projetar. Então, ele não está, com a meta dele não é ser eleito, a meta dele é projeção. Se caso acontecer dele ser eleito, bacana, o trabalho foi muito bem feito e tal, entrou e foi eleito. Muito legal. Mas em muitos casos, um candidato ele se lança numa candidatura pensando lá na frente, olha, eu vou me lançar agora como vereador porque eu tenho intenção de entrar, as minhas intenções mais plausíveis de eu conseguir é apenas no outra campanha. Então eu entro agora para me projetar, para as pessoas me conhecerem, para me ter tempo na TV, para me falar meu projeto, etc e tal. Por um outro lado, a gente já falou que campanha é um ambiente hostil, eu posso entrar como um candidato apenas para ser um laranja de um outro candidato. O que significa isso? Bom, eu posso ser um candidato para o pleito de vereador, beleza, eu quero ser um vereador ou um prefeito, que é um candidato mais conceituado, né? Daí eu coloco o cicrano, né? Eu escolho aí, vamos escolher o Marcelo, que vai ser um candidato, só que ele vai ser um candidato de outro partido, um candidato como se fosse um concorrente meu, só que ele não está entrando lá para concorrer ou ganhar essa eleição. Ele só está entrando para meter o pau no meu concorrente. Ou seja, ele é um laranja meu, porque eu vou entrar na minha campanha para mim ser o bonzinho. Eu não quero falar mal dos meus concorrentes. Então eu vou focar no meu plano, eu vou focar no meu projeto de governo. Olha, gente, e os outros vão meter pau em mim. Só que isso é muito negativo para o eleitor eu falar mal dos meus concorrentes. Então eu pago por fora um candidato por fora, que eu vou chegar para o Marcelo, levar um dinheiro na cueca lá para ele e falar, Marcelo, esse dinheiro aqui, você vai entrar nessa campanha e a sua função lá vai ser falar mal do Lucas Neres, porque o Lucas Neres vai ser meu concorrente e você vai ter que falar que ele é ladrão, que ele é sem vergonha, que ele deve todo mundo, que ele tem que pagar, que ele não sei o quê. Eu não posso falar isso porque eu não quero arranhar a minha imagem de uma forma negativa, mas você pode. Então, tem candidato que entra com essa meta, né? Um outro viés, o objetivo de uma estratégia de marketing político pode variar.
Portanto, entre a eleição de um postulante a um cargo político ao aumento de índices de popularidade, passando ainda pela aprovação em larga escala de um projeto que afete a sociedade de forma geral. É bem por aí. Então, o candidato ele pode entrar pensando em assumir um cargo público, como ele pode entrar para aumentar a sua popularidade, como ele pode entrar ainda para, né, maquiar a sua candidatura na simples intenção de atacar. Em toda campanha tem isso. Não pensem que, não sejam ingênuos, mas toda campanha tem esse tipo de coisa, né? O dinheiro rola solto por baixo dos panos, a gente tem um TSE que trabalha, um tribunal regional eleitoral, que são instituições que trabalham nessa fiscalização para punir os excessos, tentar controlar, mas os caras inventam sempre um jeito novo de burlar tudo isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aí um exemplo de campanha política que tem, assim, é uma das mais avançadas do mundo, com o advento da tecnologia, do voto eletrônico, tudo isso, mas os caras tentam burlar de um jeito ou outro as coisas para sair na frente, para se dar bem, né? Questão das fake news. Então, tem um monte de coisa que acontece que a gente vai discutir sobre, no decorrer da disciplina, a gente vai discutir sobre tudo isso, para a gente tentar entender o que é esse universo aí, né? Porque a gente não pode ser romântico. Eu já quero abrir os olhos de vocês que numa campanha política, quando você vai trabalhar com um candidato, você vai ter que trazer assuntos complexos, assuntos muitas vezes antiéticos. A gente sabe que, tipo assim, nós vamos trabalhar, não, meu foco é trabalhar dentro da legalidade, tudo bonitinho e tal, mas, meu, abra os olhos, sai desse romantismo, porque não é bem por aí. As coisas por baixo do pano são muito piores, são muito mais obscuras do que se imagina. E nós vamos exemplificar, vou trazer muita coisa aqui para vocês, para a gente trabalhar essas questões polêmicas aí, beleza? Nesse sentido, profissionais que atuam na campanha podem usar canais diversos para informar, relembrar e até mesmo modificar a visão de potenciais eleitores através da estruturação de campanhas, pesquisas de mercado e de análise estatística. Então, a gente sabe que a gente pode usar os canais de informação, a televisão, o rádio, né? E existem leis, existem normas, que a gente também vai falar sobre isso, sobre campanhas. Todo ano elas mudam, elas se alteram, e eles trazem melhorias, né, segundo eles, para essas coisas não ficarem tão desamarradas, mas a gente vai lidar um pouco com essas normas e ver o que isso compete nas campanhas, né? E a gente sabe que as campanhas modificam a visão dos eleitores, né? Através da estruturação das campanhas. Então, você pode mudar a visão dos eleitores perante a imagem de alguém, você pode queimar o filme da imagem de alguém, né? Você pode, através de pesquisas de mercado e análise estatística, fraudar dados, ou seja, nós vamos ter a aula sobre pesquisa também, que é muito comum ocorrer pesquisas não confiáveis, né? Porque o ser humano ele tem assim uma forma de pensar que ele pensa assim, olha, deixa eu pensar como que a sociedade está se posicionando para que eu traga o meu ponto de vista. Ou seja, é natural do ser humano entender o que a maioria pensa para ele se posicionar, né? Então, eu primeiro espero ver uma pesquisa para ver quem está mais na frente, quem está muito atrás, para mim tentar, com isso, tomar alguma decisão. Por isso, essas pesquisas são tão manipuladas. Nós vamos ver o moderno cenário do marketing político, que ele oferece uma infinidade de oportunidades para se conectar com potenciais eleitores e moldar a opinião pública, incluindo telefonemas frios, campanhas por e-mails, folhetos de mala direta,
anúncios de rádio, mídias sociais e aparições em talk shows. E aí inclui-se também a questão da fake news, né, que está proibida. Nós vamos falar sobre a nova lei que surgiu também, né, que foi mais rígida, que está sendo mais rígida em cima disso. Tornou-se crime a questão das fake news, mas é muito difícil, principalmente nessas próximas eleições que são para vereador, né, que é um nicho político assim, o mais raso. Então, são muitos municípios, muitos candidatos, é quase impossível você ter um controle muito preciso disso. Então, acontece de tudo nessas campanhas, né, principalmente de vereadores aí Brasil afora. Então, a gente vai ver falar um pouco sobre isso, né, como que se dá a presença desses novos agentes na política brasileira e mundial, né, que é a questão das fake news, a questão desses telefonemas frios, o que é tudo isso, né? Então, fica claro, portanto, que falar em marketing político hoje é destacar uma vertente altamente profissionalizada, com muitos métodos que se valem da tecnologia para atingir os resultados desejados. Então, cada campanha que passa, as pessoas elas se tornam mais peritas, mais eficazes, mais fugazes, né, dentro desse campo do marketing político. Nós sabemos que rola muita grana, rola muito dinheiro, e o candidato já sabe que parte do sucesso dele, né, da candidatura dele, do pleito dele, depende dessas etapas de marketing político. Então, não é um ramo comum, é um ramo muito avançado, onde a especialização dentro desse ramo fala muito, né? Então, já adianto que nós vamos entrar num eixo muito complexo e cheio de nuances, onde a gente vai ter vários conteúdos para analisar, estudar e tratar. Então, vai ser muito interessante para todo mundo, né? E nós vamos falar sobre tudo isso. Então, eu trago aqui uma primeira provocação. Quando você compra um produto com defeito, existem formas de ser ressarcido. Por exemplo, você pode chamar o PROCON, você tem o INPI, tem uma série de autarquias, né, que protegem o consumidor, né, o próprio Código de Defesa do Consumidor. Ah, eu comprei esse livro aqui, mas as páginas da 50 para frente tá repetida para trás, eu quero outro, não sei o que. Você pode ser ressarcido, você pode ter o seu produto, devolve dinheiro, aquele tipo de coisa toda. O mesmo não acontece quando você vota num candidato a qual não cumpre suas promessas. Por exemplo, você votou em alguém e essa pessoa, depois que ela assume, ela se mostra um outro candidato. É muito difícil tirar o cara de lá. Ou seja, para que haja um impeachment, como prevê na Constituição, para que o cara perca o mandato dele, não depende só de você, depende de uma série de outros fatores e que fazem com que seja assim muito difícil você tirar um candidato da cadeira que ele ocupou lá. Então, por isso, é muito importante a gente entender do marketing político, porque vocês vão entrar numa camada. Lembra que eu sempre gosto de simplificar como as camadas da cebola, né? Nós vamos sair das camadas externas, que são as camadas do senso comum, que são as camadas do pensamento espontâneo, que são as camadas mais populares de conhecimento, para adentrar nas camadas mais complexas desse meandre que é a campanha política, que isso já permite que você tenha um discernimento muito maior. Quando você for, por exemplo, observar essas campanhas, como nós estamos próximos aí de uma campanha esse ano, vocês vão compreender essas camadas para tomar uma decisão mais assertiva, menos persuadida pelo marketing que eles abrangem, né? E tentar focar num candidato melhor, porque a gente já sabe que é muito difícil mudar, né?
Então, é bem complexo isso, a gente tem muitos exemplos disso no Brasil, né? Por exemplo, a gente já começa falando, já polemizando, que muita da popularidade que o atual presidente já teve, já caiu por terra depois do andamento da campanha dele, né? Então, já tem muita gente contra, muita gente reclamando, né? As próprias ações das promessas, porque o marketing político, ele tem um único foco, o cara conseguir sentar na cadeira que ele está pleiteando. Então ele promete, a gente já sabe que a campanha política ela é voltada em promessas. O cara vai, promete que vai fazer isso, Deus e o mundo. Quando chega lá, as coisas não são tão simples assim. Ele não pode distribuir os empregos que ele prometeu, ele não pode virar a coisa de uma hora para outra. A saúde estava indo ruim e ele prometeu que ia ser bom, mas não depende só dele. Então, é uma série de coisas complexas que se somam e daí fica muito complicado o cara cumprir tudo aquilo que ele prometeu, né? Então, eu faço a seguinte provocação. Você se lembra dos candidatos das quais votou na última eleição? Isso já explica e já coloca que, tipo assim, o marketing político, o marketing eleitoral, ele é de curto prazo. Ou seja, todas aquelas informações de campanha, aquelas promessas, elas são efêmeras. Ou seja, elas passam. Então, às vezes, é muito difícil você lembrar de todo mundo que você votou, né? Então, é uma coisa muito grave que acontece, e é isso em todo mundo, em todas as eleições, né? A gente mal se lembra do que o candidato falou, a gente mal se lembra de quem votou, né? Então, é uma realidade, né? Por quê? Porque o marketing político, ele, muitas vezes, ele é voltado apenas para a campanha. Depois que o cara se elegeu, ele esquece do marketing. Mas, eu já coloco para vocês que o marketing correto, os políticos que mais se dão bem, é aqueles que utilizam a estratégia que não acaba no período eleitoral. São aqueles que possuem uma assessoria de comunicação eficiente e atuam no decorrer do seu pleito. Ou seja, aqueles candidatos que têm um sistema de relações públicas, um ótimo porta-voz, né, que vai falar para a população, ou seja, o cara lida com a imagem dele constantemente. Então, a gente costuma dar um nome dentro do campo de raposa velha. Então, o candidato que trabalha o marketing eleitoral só na eleição, ele é um cara que, tipo assim, vai ser esquecido rapidamente. Os raposão, eles, macaco velho da coisa, eles sabem que precisam do marketing constantemente. Então, muitas vezes, o cara que trabalha no marketing eleitoral de uma campanha, ele muitas vezes é contratado para a assessoria de comunicação desse candidato para continuar atuando na imagem pública dele, né? E daí a gente fala que eu trago assim um histórico sobre o marketing político, já dizendo que não é uma coisa nova, né? Os faraós do Antigo Egito usaram programas de obras públicas para se tornarem mais populares. Por exemplo, a Esfinge de Gizé, por exemplo, ela foi construída 3.000 anos antes de Cristo e teria sido encomendada pelo faraó Quefrem para mostrar aos egípcios a sua imagem divina. Ou seja, essa ideia de lidar a liderança de uma forma persuasiva ou de uma forma de marketing político, ela já vem sendo usada há milênios anos atrás. Então, essa ideia de construir uma imagem, ela é uma ideia já muito antiga e ela vem se aperfeiçoando, né? E até o que a gente conhece hoje como marketing político. Por exemplo, na Grécia Antiga, os políticos dedicavam intensamente à arte da retórica como instrumento fundamental para convencer os seus pares e assim fazer valer as suas vontades. Ou seja, na Grécia tinha aquela ideia dos sofistas, né? Os caras eles iam para uma praça e eles iam falar as suas ideias, participar da vida política da polis. Então eles chegavam lá e diziam: não precisamos
de ter um imposto tão caro, porque se a gente conseguir trazer sei lá, uma irrigação do rio para cá, nós podemos melhorar, aí as pessoas vão olhar e falar, esse cara tem razão, né? Com o passar do tempo, essa ideia, esse ideal político da Grécia, dessa arte, da retórica, ela foi caindo por terra porque, imagina numa cidade com mais de 100 mil pessoas, imagina se cada uma dessas pessoas for tomar a palavra para dar a sua ideia de como que tem que ser o viés político para todo mundo. Não dá muito certo. Então, começou a ter a ideia republicana, a ideia de representantes democráticos, onde eles são eleitos para representar o povo, né? E aí surgiu essa ideia democrática, né? Essa ideia da democracia, dos líderes, porque até então era uma coisa meio imperativa, né? O rei, ele é uma descendência congênita, então é o filho do filho, vai ser hereditariamente passado o poder, né? Com o passar do tempo isso mudou, então as pessoas passaram a eleger os seus líderes, né? Então, para isso, eles tinham que manutenciar as suas imagens, né? E isso dá-se já há muito tempo. Por exemplo, na antiga Roma, né? As colunas, né? Toda a arte da antiga Roma, ela já era feita com viés ideológico político, né? Então a gente tem um exemplo aqui da coluna de Trajano. Então, se vocês olharem essa imagem aqui, ela tem alto relevo em toda essa coluna. O que são esses altos relevos? Eles contam, eles narram as conquistas do glorioso Império Romano. Então, o cara, né, o imperador, ele fazia essas artes com a ideia de enaltecer as suas conquistas. E no período lá, eram conquistas a partir da violência, da guerra. Então ele colocava a figura dele pisando no inimigo, matando o seu inimigo. Só que todo mundo sabe que um imperador ele não ia para a linha de frente de batalha. Isso daí era uma certa política, era um marketing político para que ele fosse venerado como um líder, como um guerreiro glorioso, um cara corajoso, né? E etc e tal. Oficialmente, o que hoje nós conhecemos como marketing político moderno, ele teve início em 1952. Nesse ano, o general Dwight Eisenhower, né, que ele nasceu em 1890 até 1969, ele contratou uma agência publicitária, a BBDO, para auxiliá-lo na campanha presidencial americana daquele ano. A principal função da agência era adaptar a linguagem de Eisenhower ao rádio e à televisão. Afinal, a mídia eletrônica ganhava uma importância cada vez maior no jogo democrático. Os marqueteiros de Eisenhower entendiam que era necessário criar um novo perfil para o candidato, não de alguém que apenas colhia as glórias de um passado vitorioso no comando do exército americano na Segunda Guerra Mundial, mas de um presidente que plantaria as glórias do futuro americano. Esse trabalho se deu primordialmente por meio da mídia eletrônica. A estratégia deu muito certo e ele foi eleito e reeleito. Então, os caras, né, os americanos, eles pararam e pensaram assim, falou, putz, esse cara, ele tem um passado glorioso, mas como comandante do exército, como que nós vamos adaptar esse poder que ele tinha como líder militar para um líder político? Então, eles trabalharam a imagem do cara, eles plantaram essa ideologia dele como sendo um líder político, e isso foi dado o nome oficial daquilo que a gente conhece hoje como marketing político moderno, que nada mais é do que você vender o produto. E aí eu já dou um spoiler do que é o produto é o candidato, o spoiler do que é o dinheiro, do que é o preço a ser pago, o preço a ser pago é o voto, né? E a meta do candidato é se eleger. E o que ele promete entregar são promessas que, na grande maioria das vezes, não são cumpridas. Então, essa é a nossa apresentaçãozinha local do dia, né? Vamos voltar aqui para o nosso discussão People Night aqui.
Quero ver o que Neguinho tem falado aqui para a gente começar a nossa discussão, certo? Tchau, tchau, tchau. Marcelo, nosso candidato, tá com o Lucas, né? Com o nosso outro candidato. Dá para fazer acompanhamento de clippings para saber como anda a reputação do candidato na mídia. Sim, Monique, o clipping, ele é um verdadeiro, uma espécie de mensuração de como anda a imagem desse candidato. E nós vamos trabalhar isso daí quando a gente estiver falando sobre pesquisa, porque existem alguns tipos de pesquisa e o clipping é uma delas, né? Nós temos a pesquisa quantitativa, que ela nos dá o número, a porcentagem que um está na frente da outra, não sei o quê. Nós temos a pesquisa qualitativa, que ela vai nos dizer, determinada região, ela quer mais saúde. Olha, aquela região lá, eles são mais preocupados com violência. E isso vai embasar o discurso desse político, né, de como que ele vai criar o seu programa de governo, o seu plano de governo, né? Aí o Lucas colocou aqui que ele já assistiu uma palestra do Glauber Matos sobre como é planejada a imagem de um político para a foto oficial de campanha. Tudo é pensado, desde a cor da roupa, se ela está amassada ou não, a maquiagem, a pose, o sorriso. Verdade, Lucas, tudo é bem meticulosamente pensado, tá? Eu já cheguei a trabalhar em umas 10 campanhas políticas, como publicitário, marqueteiro e etc e tal. Na grande maioria das campanhas que eu trabalhei, nós tivemos um bom êxito, ou seja, nós elegemos, eu digo nós porque eu não estava sozinho, é toda uma equipe que trabalha, tem jornalista, tem publicitário, tem, sei, uma cambada de galera. E nessas campanhas, a maioria delas, eu posso dizer que 90% delas, a gente conseguiu eleger os nossos candidatos, né? Então, eu tenho uma certa propriedade para falar dessas coisas. Já trabalhei muito com essa questão da imagem do cara. Em alguns casos, você não pode colocar o seu candidato como uma imagem muito elitista, tipo, o cara só vai aparecer de terno, gravata, terno impecável, Armani. Em muitos casos, isso daí não é positivo, às vezes é muito negativo, né? Você colocar um cara almofadinha, sendo que o seu concorrente, o cara, ele é mais próximo do povo. Tudo é embasado nas análises. O diferencial para o cara chegar no povão, porque você tem um termo que a gente utiliza que é a rádio peão. Esse termo a gente vai voltar muito nele, porque rádio peão é o quê? É o que está sendo dito no senso popular. O que as pessoas estão falando. E isso tem que estar, assim, é sensível. Isso muda de um dia para o outro. Então, se o povo está dizendo lá, fala assim, olha, esse cara aí é um playboy, esse cara é um frutinho, ele não quer saber do povo, ele só quer ganhar dinheiro, né? Enquanto que tem um outro, não, que ele vai de roupa amassada, que ele tá todo suado, com aquela pizza debaixo do braço. Aí o povo fala, não, olha, tá vendo? Esse cara é trabalhador, o cara não tá aí com a imagem dele, ele quer saber de uma posição, ele quer trabalhar pro povo, ele não tem problema, ele tá todo sujo, ó, o cara, é isso aí que é um exemplo, sabe? Isso depende do que está sendo dito na Rádio Peão. Por exemplo, aqui em Palmas, teve uma das campanhas que eu cheguei a trabalhar também, que um dos candidatos era aquele Marcelo Leles, né? E o cara é meu amigo, né? O cara, gente boa, pá. Tinha um ótimo programa de governo e ele era concorrente na época que a gente trabalhou. Só que ele era tipo galanzão, ele era playboy e ele só andava na estica, sabe? Com roupa de marca, com carrão. A galera da elite da cidade estava toda atrás dele. Então, por exemplo, nesse período se permitiam ainda a ideia dos comícios, né? Hoje em dia não permite mais showmício, ter aquela coisa com palco, com brilho, tal, né? A questão do que prejudicou a campanha dele, só para vocês terem uma ideia, era
essa apresentação feita dele, que era muito elitista, e os carros que frequentavam os seus showmícios. Era só caminhonetona, era só elite de Palmas e tal, ou seja, o povão, que é o número de votantes maior, a porcentagem maior, falou, não, esse cara não vai governar para o povo, esse cara tá do lado dos frutinha, dos ricos, dos não sei o quê, né? E aí acabou que prejudicou a imagem dele, né? Então aqui, ó, professor, falar em pizza debaixo do braço, eles molham de propósito às vezes, tipo suor falso. Cara, isso acontece porque às vezes o cara, ele quer demonstrar, né? Não tem aquela ideia de que o cara tem que ir numa agenda, né? Ele tem que fazer uma agenda de compromisso durante o dia. Quando chega no final da tarde, se o cara tá todo limpinho, bonitinho, penteadinho, o que o povão vai dizer? O cara falou, ó, bicho, o cara não mostrou serviço. Isso mesmo, Vitor. Vai falar, pô, o cara tá todo limpinho, bonitinho, esse cara não fez nada, ele não trabalhou, porque pro povão, trabalhar é você andar no sol, você bater de porta em porta, e você sua, você fica sujo, você fica empoeirado, e às vezes essa é uma imagem positiva que tem que se passar, né? São meandres da campanha. Nego molha o sobaco para dizer que tá suado, né? Cadê outro? Já assisti uma palestra, tal, hoje o Marcelo é da Verdinha. Isso aí você que tá dizendo, né? Que pode ter uma interpretação meio, né, Vitor? Que mais, galera? Vamos falar aí, mete o pau, vamos fazer polêmica da bagunça aqui. Que mais? Vocês compreenderam, gente, como que nós vamos lidar com essa disciplina? Um detalhe interessante. Eu já criei o site da disciplina do marketing político. Nós vamos usar o site para ter as aulas, né? Vou até abrir ele aqui para vocês, para me mostrar para vocês como que onde que vai estar tudo e o que eu fiz para ele, tá? Vou apresentar uma janela. Ah, peraí, cancelar, deixa eu entrar aqui, só para me mostrar o que eu já mudei desse site aqui. Então, vou abrir essa janela aqui e botar ela para cá. E essa daqui. Certo? Certo. Então, vamos visualizar aqui, como é que faz mesmo aqui, apresentar uma janela, né? Apresentar uma janela. Aqui. Disciplinas. Não. Apresentar Peraí, rapidão, deixa eu só organizar aqui uma guia do Chrome. Aqui. Compartilhar. Então, vocês estão vendo que lá no meu site, né? No adrians.com.br, tá mostrando aí, né? Aqui no meu site, vocês vão entrar lá em disciplinas, ou em docência. Lá em disciplinas, vai ter lá embaixo, marketing político. Já está aberta essa disciplina. Tá mostrando aí para vocês? Ela? Só bota um sim ou não aqui, né, no nosso chooses aqui. Tá assim, né? Ok. Então, nós temos aqui a nossa a disciplina, tá? Aqui é o nosso site, e ele tem os seus links. Então, aqui nós vamos abrir o link sobre. No link sobre, nós temos o nosso cronograma de aulas. Aqui você baixa o plano de ensino completo, já está lá. O nosso plano de aulas corrigido já está lá, bonitinho, né? Aí você pode voltar ou ir para a próxima. Próxima seria as aulas. Eu modifiquei esse campo aqui para colocar cada aula uma embaixo da outra em forma de botão. Então, eu vou colocar aqui na aula 1, né? Ainda não está lá porque nós estamos no decorrer dela. Eu vou colocar esse vídeo. Coloca na página inicial do site, prof. A página inicial do site é essa aqui, ó, home. Tá? Página inicial. Tá mostrando a página inicial aí? Tá? Ah, continua na página inicial do site, prof. Ah, é porque eu mudei a janela.
Então, deixa eu compartilhar essa janela para vocês aqui. O que eu vou fazer? Compartilhar essa guia. Aqui, ó. Chose. Compartilhar essa guia. Aqui. Está compartilhando essa, certo? Essa é a página do site da disciplina. Aqui nós temos todos os botões dela. Tá mostrando agora, não tá? Vê aí se tá. O sobre, as aulas. Sim. Tentou entrar, não tá indo. Daqui a pouco você tenta de novo, tá? Porque talvez eu esteja aqui mexendo e tá coisando, beleza? Então, as nossas aulas, eu estava mostrando elas aqui. Tem a aula 1, aula 2. A aula 1 não está ainda no link lá, porque ela está ocorrendo agora. Então, assim que eu gravar o vídeo, subir ele para o YouTube, aí eu coloco lá. Aula 2 e assim por diante, tá? Nós temos as nossas atividades, que eu vou colocar aqui também. Então, vai estar o dia das atividades, que é o da aula 3, da aula 7, da aula 12, vai estar tudo lá, vocês vão clicar aqui e vão conseguir baixar e ver o que são as atividades. Eu coloquei alguns downloads, então essa disciplina, ela vai ter algum conteúdo para a gente ler, tá? Então eu coloquei livro, eu coloquei 2 livros lá, coloquei uma dissertação, tá? Uma dissertação sobre marketing, vou colocar alguns artigos, então vai ter um certo conteúdo um pouco mais denso para o Wanderson que gosta de ter o material por escrito, e é importante ter, né? A gente é bom ter o material para a gente ler e tal. Algumas aulas eu vou pedir para vocês lerem conteúdo antes da aula, para a gente já chegar e vocês já estarem sabendo, né? Então tá lá no campo de downloads. A nossa bibliografia, tá aqui já a nossa bibliografia. Nós vamos trabalhar com esse livro, Marketing Político em Tempos Modernos, que é bacana, tá? Ele é um e-book. Nós vamos trabalhar o livro do Torquato, que é um capítulozinho que nós vamos trabalhar dele, já está em PDF também, vou disponibilizar para vocês. E nós vamos trabalhar alguns capítulos desse livro, o Marketing Público, que está disponível para vocês lá na minha biblioteca, ou seja, na sua biblioteca ou na biblioteca do site mais específico da faculdade, né? Como bibliografia complementar, nós vamos trabalhar alguma coisa sobre o buzz marketing, sobre o marketing da atualidade, né? Questão digital, o boom de mídias sociais, o livro do Pierre Levy, que é o futuro da internet, com alguns apontamentos, o livro de Lima, chamado O Marketing Eleitoral, um livro de Eric Qualman, chamado Socialnomics, o livro uma dissertação da Juliana Silva, chamado Marketing Político, Ferramentas de Comunicação Utilizadas nas Campanhas de Severino Cavalcante à Presidência da Câmara dos Deputados. Então, é uma dissertação muito grande, mas a gente vai usar alguns capítulos dela lá, que tem alguns apontamentos bem interessantes que eu vou trazer para vocês. E o outro livro que vocês já têm, está lá no Downloads também, que eu já disponibilizei na outra disciplina, que é a Bíblia do Marketing Digital. Tudo que você queria saber sobre marketing e publicidade na era da internet e não tinha a quem perguntar. Então, são esses os nossos livros, conteúdos. Nos links, eu atualizei já aqui a questão dos links, coloquei um videozinho, né, que já tinha também na outra disciplina, sobre o livro do Socialnomics, né, do que trata esse livro. Então, se assistindo esse vídeo aqui, você já vai ter uma noção, ideia do que é isso. Trouxe também um site da Justiça Eleitoral, que ele traz a normativa atual da campanha de 2020. É muito interessante que, se você já quiser entrar no campo para trabalhar esse ano, é importante você ler o que tem nesse conjunto de normativas da Justiça Eleitoral, porque aqui você vai saber o que não pode, o que mudou, o que é permitido e o que não é permitido na campanha,
né? Então, as campanhas vêm mudando, todo ano surgem novas alterações, né? E todo mundo que trabalha com marketing tem que estar muito atento à justiça eleitoral, o que é permitido e o que não é permitido. Porque por causa de um erro no marketing, o cara pode ser preso, o cara pode perder o cargo, ele pode não concorrer, ou ele pode ser muito prejudicado. Por exemplo, a gente tem no Brasil a propaganda eleitoral gratuita na TV. Muito dos erros que são punidos os candidatos por este horário está reservado ao partido tal, mas não aparece nada. É por quê? Porque a Justiça Eleitoral entrou contra algum candidato que que a sua equipe de marketing fez merda, e daí o cara foi punido com o seu programa não pode aparecer no ar. Então, a grande maioria desses problemas advém de inexperiência ou ousadia dessas equipes. Porque, às vezes, os caras vai assim e fala, meu irmão, vamos botar essa bomba no ar, vai que cola. Só que a Justiça Eleitoral tem um entendimento diferente e diz, não, não cola não, então tira, né? Acontece muito, muito, muito isso, ok? Então, vamos voltar ao nosso aqui, polêmicas da galera. Então, deixa eu ver o que escrever aqui. Tá, professor, tentei entrar, não está indo, daqui a pouco você vai. Eu amo ler com calma e ter o que pesquisar. Bacana, Wanderson, vai ter muito material, então, eu vou disponibilizar, já bem com base nesse teu desejo, que eu já separei bastante conteúdo para a gente trabalhar. Eu passei esses dias todos aqui lendo muita coisa, descartando alguns livros, descartando alguns artigos. Eu li mais de 50 artigos para a gente filtrar e trazer a essência. Então, eu estou buscando trazer o que eu encontrei de melhor, mais fácil de assimilar, mais digerível, para facilitar essa docência para vocês, para facilitar o entendimento de vocês, uma vez que o foco é que vocês aprendam. Então, eu não quis linguagem complexa, tinha artigo que era gringo, que falava de nego lá na Indonésia, não sei o que, eu falei, não, vamos trazer um cenário onde o pessoal reconheça, vamos buscar uma coisa mais plausível. Então, eu li bastante para me contextualizar melhor, para me relembrar bastante desses assuntos, para poder dar uma aula bacana para vocês agora, né? Aí eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, qual que são as dúvidas do decorrer da coisa aqui, né, que daqui para frente o bicho vai pegar, e votem no Adriano para ninfo representante da turma de 2020 do marketing, né, com chocolatinho no final. Não terá nem votação. Quero mostrar as minhas taxas de aceitação e salientar as taxas de rejeição dos meus concorrentes. Quero matar todos na unha. Então, para mostrar quem manda no eleitorado, que eu conheço meu gado, não é assim que eles falam? Conheço meu gado. Olha o papo do gado de novo. Meu irmão, polêmica, o bicho vai pegar. Meu. Nessa altura, todo mundo já sacou que a gente gosta de você. Gosta, mas eu não ganhei nem um chocolatinho até hoje, né? Lucas Neres. Marcelo rachando o bico. Não terá, vai ser intimidação, entendeu? Continuemos falando. Agora eu quero ver assunto sério, meu irmão. O dia da pizza, professor, não tava, né? Não, ninguém me chamou. Tá vendo? Começa por aí. Olha as promessas de campanha, né? Que o nego não cumpre. Rapaz. Que mais, gente? Vai, coloca aí alguma coisa para a gente trabalhar aí, o marketing político. Essa matéria é legal, cara, ela viaja demais, sabe? Chamamos a outra professora, ela nem deu moral. Pois é, se fosse eu, tava lá, meu, comer pizza. Adoro pizza, sou paulistano da Gema.
entendeu? Comida de paulista é pizza com ketchup, né? Já viu, nego? Você vai pra Itália, bota ketchup na pizza, você vai preso, meu irmão. Os caras falam, não, não estraga, muito sabore, né? Aí bota ketchup, vira uma gororoba, mas é bom, mostardinha, ketchupinho. Paulistano da gema. Em São Paulo tem uma pizzaria em cada esquina. Mas e aí? Quer votar em quem, né? Pois é, gente. O que eu queria trazer para vocês era isso daqui. Só dar uma contextualizada que o marketing político ele não vem de hoje, já está há milênios aí, né? Ele só foi aperfeiçoado, ressignificado e nós vamos trabalhar meandres disso daí no decorrer das aulas. Nós vamos entrar em camadas mais complexas cada dia que for se desenrolando as aulas, né? Mas o assunto é muito massa, vai dar muito pano para manga, nós vamos discutir muita viagem, vamos dar muita risada aqui, porque é muito doido, né? Vocês vão ver que viagem, né? Adriano 2022, é nós mesmo, meu irmão. Eu sou candidato ao Paraninfo, como é que chama? Com homenagens e placas homenageantes lá. Méritos, tal, tal, tal. Né? E por aí vai. Quem mais aí se prontifica a falar? A colocar? O que vocês acharam? Qual que é a expectativa de vocês? Né? O que manda aí? Bora, participação, galera. Vocês estão muito apáticos aí, parece que tá todo mundo dormindo, pô. Parece que é segunda-feira. Não, é marketing político. Cortando a unha, Lucas, né? Não tem nem vergonha, mano. Hoje não tenho muitas perguntas, não. Beleza. O povo ainda não jantou, né? Marcelo ainda não fez aquela gororoba dele lá, que ele come. Tô querendo ir jantar. Beleza, meu irmão, já vou te liberar já. Professor, Pode falar, Gabriel. não tem muitas perguntas, não, mas assim, ouvindo o senhor falar sobre o marketing político, dá para poder perceber muitas coisas que vem acontecendo na história no decorrer dos anos, né? Por exemplo, é evidente que teve um marketing muito grande, né, político lá no tempo de Hitler, quando ele se elegeu lá sobre a Alemanha, poder ele conseguir conquistar aquele povo e fazer eles fazerem o que eles fizeram, né? E Getúlio Vargas aqui no Brasil também, que se tornou um grande presidente no Brasil, sendo que ele foi um ditador também durante muito tempo no Brasil. Então, assim, o marketing político, ouvindo o senhor falar, dá para a gente poder entender muito da nossa história atual e da história mundial em si. Parabéns, Gabriel. Esse seu apontamento aí foi, assim, muito relevante, porque é o seguinte, sobre o nazismo, velho, tem um cara que você pode anotar o nome dele aí, Adolf Goebbels, sei que o sobrenome dele é Goebbels, né? Esse cara, meu irmão, esse cara foi quem fez a imagem do Hitler ser um deus lá na Alemanha, né? Ele conseguiu, olha a façanha do maluco, ele conseguiu legitimar ações de genocídio para com toda a população. Ou seja, tipo assim, né? Que cega, nego cegou a galera, e ele é um case de sucesso estudado no mundo inteiro, o livro dele. É muito delicado, é meio que antiético você legitimar o nazismo, né? Porque foi uma brutalidade horrenda, né? A questão da superioridade que fez o povo acreditar de que eles eram uma raça superior e acreditar que a raça que atrapalhava os nazistas, que atrapalhava a Alemanha, que atrapalhava o mundo, que devia morrer, era a raça dos judeus. Então todo mundo legitimou essa ideia,
né? O cara conseguiu fazer a galera ir para trás dele, através de persuasão. Você fazer com que a pessoa fique, assim, tudo que você disser é lei, tudo que você disser tá certo. Olha, por exemplo, a gente não vai muito longe, não. Olha, por exemplo, no Brasil, tá? E olha aqui, que a gente já explicou sobre essa questão sobre o Bolsonaro, por exemplo, né? O cara, ele consegue fazer uma legião de fãs, da qual tudo que ele fizer tá dentro de uma normalidade. Ele tá certo, ele pelo mais inteligentes usadas no Brasil para a imagem publicitária dele. Ele utilizou os símbolos nacionais como campanha para ele. Ele pegou a camisa canarinho, que é a camisa amarela, e ele tá, de certo que teve muita pesquisa em cima disso, porque a gente estava vivendo um Brasil que estava sendo liderado pelo partido do PT. O PT tem a cor vermelha. A cor vermelha não tem na bandeira do Brasil. Então, é o vermelho, porque o PT estava com uma imagem muito negativa na campanha. Então, o que ele fez? Então, nós vamos usar o verde e amarelo. Nós vamos puxar. O negócio funcionou de um jeito tão bom que as pessoas que votaram, na grande parte da porcentagem que votou nele, os anos aí, vai ser o único jeito da gente tirar o PT, vai ser eleger quem está mais na frente aí, tal, com esse símbolo de Professor, nacionalismo, etc e tal. Pode falar, Vitor. tá travando muito aqui, a gente não tá conseguindo entender. Ô, Vitor, teu áudio começou, mas não veio. Tá travando, professor. A sua transmissão tá muito ruim, não tá dando para entender nada. Ah, é mesmo? Sim, sim. Não tá dando para compreender bem. A gente meio que encerrar e a gente continuar amanhã. Ou então, a gente parar essa gravação agora e iniciar outra. Vamos fazer isso? Eu vou parar essa gravação. Quer ver? Vem aqui. Interromper a gravação.